Bem, pessoal, hoje nós vamos adentrar aí na anamnese saúde mental, tá? Nós vamos ver algumas especificidades da anamnese dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental. E daí nós temos, né, que a entrevista de saúde mental, nós escolhemos, né, os sinais e os sintomas, né? Como nós já sabemos, né, os sinais são dados objetivos, né? É o que o profissional observa no paciente. É o comportamento que o profissional observa do paciente, tá? Então, nós temos que estar atento a esse comportamento do paciente, a forma como o paciente observa o ambiente, né? A forma como ele se comporta durante a entrevista, se durante a entrevista ele fica muitas vezes olhando para o acompanhante, né? A gente pode isso é sugestivo de que o acompanhante que está induzindo o paciente a falar determinadas coisas, certo? Ou ele pode estar sendo violentado psicologicamente por esse acompanhante ou pela família, né? E ele tem medo de se expressar, tá? É onde muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade e pedir para o acompanhante sair para que a gente converse só com o paciente, tá? Depois a gente faz o inverso, pede para o paciente sair e conversa só com o acompanhante, tá? Então, ver a questão, observar, né, a fala do paciente, os movimentos, né, a questão das alucinações, se ele muitas vezes fica olhando ou fica conversando para o lado que não tem ninguém, tá? Que a gente pode sugerir aí a questão, isso pode ser sugestivo de alucinações, né, auditivas e visuais, se ele conversa com ele mesmo, então tudo isso está sendo observado durante a consulta, seja na consulta de enfermagem, seja na triagem, tá? E os sintomas, né, aquilo que o paciente relata, são as vivências subjetivas, né, a queixa, certo? Então, nós temos que tentar compreender como surgiu essa doença, né, através desses relatos, tanto do paciente quanto do familiar, né? Existe uma coisa, né, que nós até já falamos, bastante importante na questão da anamnese, que são os fatores precipitantes ou os fatores predisponentes. Precipitantes ou predisponentes, tá? Que é aquilo que foi o causador daquela crise, tá? O causador do transtorno mental. Se o paciente era bom, né, esse paciente hoje, antes do transtorno, né, ele era bom e tal, e de repente, né, ele surtou, tá? Então, qual foi a causa desse surto? O que foi que aconteceu para que esse paciente surtasse, né? E daí esse surto transformou-se em transtorno mental, tá? Se o paciente já tinha um transtorno mental, só que estava estável, estava em manutenção, tá? O que foi que desencadeou essa crise recente? Tá? Porque há 2 anos ele não sentiu nada, porque é que ele começou a sentir hoje? Tá? Isso são os fatores causais, tá? São os fatores precipitantes, os fatores predisponentes, para que a gente possa entender a atual situação do paciente, certo? Então, a entrevista, né, ela é basicamente nas nossas observações e nos sintomas do paciente, tá? Isso é o básico, certo? Isso é o que a gente precisa colher no momento da entrevista, tá? Psicopatologia é o estudo dos sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais, né? Uma boa parte desses sinais e sintomas nós já vimos aí
quando nós trabalhamos conceitos básicos. E daí, né, nós temos os aspectos gerais da entrevista, tá? Dentro da entrevista, a primeira coisa que deve ter é o elo de confiança, né? É a aliança terapêutica, que é o que eu até falei, acho que foi para vocês, o rapport, tá? Acho que foi para vocês, né? Que é a confiança do paciente para com o profissional. Nós temos pacientes que se identificam com outros profissionais da equipe, seja os profissionais de ensino superior, seja os profissionais de ensino médio, tá? Mas o paciente, ele tem que confiar em algum destes profissionais para que ele comece a falar, né? Comece a queixar-se, né? Comece a relatar casos, né, que ele passa dentro de casa, casos que ele pode estar passando na comunidade, casos que ele não contou ainda para o psiquiatra, não contou para a enfermagem, mas ele está contando para o monitor de saúde mental, mas ele está contando para o técnico de enfermagem, para o assistente social, tá? Daí a importância do trabalho em equipe dentro do CAPS, ok? Mas o paciente, ele tem que confiar no psiquiatra, ele tem que confiar no enfermeiro, porque são os que mais estão ligados a ele, assim como o psicólogo, tá certo? Então, nós temos que trabalhar esse rapport, nós temos que trabalhar esse elo de confiança, essa aliança terapêutica, para que o paciente, ele venha nos contar realmente o que acontece, tá? O que acontece dentro de casa. Já tivemos pacientes, né, que foram, que foram tratados, né, passaram um tempo lá com a gente. Quando ele recebeu a alta e passou para o sistema semi-intensivo, depois de 3 meses, ele começou a sentir os sintomas bem mais intensos, bem mais fortes, tá? E através do agente de saúde, nós descobrimos que era a família que estava violentando esse paciente, tá? Onde agora ele passava fome mesmo, não tinha quem desse a medicação dele, tá? Ele já tinha tentado o suicídio novamente, então são coisas, né, que a gente precisa ter essa confiança do paciente para com a gente, para que ele realmente diga, né, relate o que ele está vivenciando. Outra coisa importante nessa confiança é a questão do paciente aderir ao tratamento, né? Nós sabemos que quando a gente confia em um profissional, se ele passa um tratamento para nós fazemos esse tratamento numa boa. Por quê? Porque a gente confiou nesse paciente ou nesse profissional. A gente teve aquela empatia e daí a gente confiou nesse profissionalismo, certo? Para o paciente com transtorno mental, muitas vezes essa aliança terapêutica, ela vem não na questão do paciente confiar apenas no tratamento, mas na questão realmente de gostar, da afinidade, do apego, né, da atenção que o profissional está dando àquele paciente. Daí ele vai se apegando a esse profissional, ok? Então, é muito importante dentro aí do tratamento do paciente, tá? Outro aspecto que nós temos aí com relação à entrevista psiquiátrica é que a entrevista, ela pode ser aberta e estruturada, tá? Vamos entender esse processo aí. Primeiro, por que é que a entrevista, ela deve ser estruturada? Porque ela tem que ter um prontuário, certo? Tem que haver um prontuário, nem que esse prontuário, isso dependendo da instituição, né, dependendo do regimento, seja um para cada profissional, tá? E depois eles se juntem, certo? Mas que tem que haver um roteiro, tá? Uma estrutura nessa entrevista,
certo? Então, tem né, haver esse prontuário para que as perguntas, né, sejam realmente realizadas para com o paciente. E a entrevista, ela pode ser aberta. O que é uma entrevista aberta? É que ela não necessita ser fechada no primeiro contato que nós temos com o paciente, tá? Então, muitas vezes, algumas vezes, a gente só consegue preencher o prontuário, o cabeçário, tá? E os relatos do paciente e o que a gente observa. Por isso que eu disse para vocês que o básico, né, é o que a gente observa e os relatos do paciente, certo? As demais, né, histórias, como história da infância, história familiar, a gente vai ver alguns pontos desses aqui, muitas vezes não dá para se fechar no primeiro contato que nós temos com o paciente, tá? Então, daí nós vamos preenchendo esse prontuário no decorrer dos dias. Quais são os casos que a gente não consegue fechar esse prontuário no primeiro dia? O paciente veio em crise, tá? Como a gente viu na aula de ontem. Paciente em crise, como é que eu vou perguntar como foi a história desse paciente, ou como foi a infância desse paciente, como foi a adolescência desse paciente, se o paciente está em crise, tá? Então, no máximo que eu vou fazer nesse prontuário é preencher os dados, porque o acompanhante vai me ajudar, e vou colocar o que eu vi, o que eu estou vendo, como eu estou presenciando essa crise, eu, profissional, estou presenciando a crise desse paciente, né? O comportamento desse paciente diante da crise, tá? Vou preencher alguns relatos que ele pode ter falado durante a crise, tá? Que depois, nas próximas consultas, nós vamos realmente ver se isso é verídico ou não, e as medicações que foram usadas, ok? Outras vezes, até na própria triagem, né, o paciente digamos assim, sem crise, certo? É, sem crises violentas, mas ele está numa crise chorando muito, onde muitas vezes ele não consegue nem dialogar, tá? E daí, como é que eu converso com esse paciente se ele não para de chorar? Certo? Se ele está desorientado, se a gente observa que ele está desorientado. Então, não tem condições de nós estarmos fechando esse prontuário, tá? Então, há casos e casos. Dentro da saúde mental, nós podemos deixar o prontuário em aberto, e daí a gente ir fechando esse prontuário em outros momentos, né, no dia a dia, tá? Principalmente se for um paciente que fica no sistema intensivo ou semi-intensivo. Fica sempre mais fácil da gente estar fechando no decorrer dos dias, tá? Quando a gente vê que o paciente está mais calmo, que ele já está saindo da crise, então a gente vai conversar com esse paciente, saber como foi a sua vida, né? Que é o que a gente chama de cronologia dos fenômenos, tá? E daí a gente vai entender o porquê que ele chegou hoje a essa situação, o porquê que ele desenvolveu um transtorno mental, tá? Então, a entrevista, ela pode ser aberta e estruturada. Aberta porque não necessita ser fechada no primeiro contato. E estruturada porque tem que ter um prontuário, tem que ter um roteiro, tá? E esse roteiro, ele não precisa ser totalmente preenchido no primeiro contato, por isso que é aberta. Tranquilo? A situação da entrevista, o espaço físico, a duração e as anotações. O espaço físico, né, nós já vimos ontem em urgência e emergência, né, de preferência, nossa cadeira é próxima à porta, o birô e o paciente senta mais longe da porta, né. A porta, ela pode ficar aberta, e os monitores de saúde mental, ou o monitor de saúde mental, né, pode estar aí nos corredores para nos ajudar caso seja necessário. A duração, pessoal, em algumas literaturas eles vão dizer 50 minutos a 1 hora, tá? Logicamente que, assim, nós não vamos fechar isso, porque isso depende de várias situações, né? Depende do paciente,
conversar, né, contar, fazer os seus relatos, certo? E esses relatos, eles têm que ser direcionados ao paciente, porque às vezes, né, principalmente se for um paciente idoso, ele direciona esses relatos ao vizinho, ao filho que mora lá em São Paulo, né, fica contando outras histórias, e a gente sempre tem que estar puxando para o paciente, tá? E tem consultas que a gente não consegue colher nada do paciente, porque na verdade ele não quer falar, tá? Nesse dia ele tá estilo mutista, certo? Eu acompanhei um jovem, né, que inclusive ele era meu aluno no ensino médio, certo? Que assim, ele é mutista, tá? Inclusive na própria sala de aula ele não falava, ele só sorria, né? Quando a gente fazia a frequência lá na sala de aula, né, chamava o nome dele, por exemplo, né, João, né, vamos dizer. E daí ele não respondia, ele só sorria, né? Então a gente já olhava para ele, né, procurando ele na sala, e ele estava lá sorrindo e balançando a cabeça, tá? Mas a gente, conversando com os pais dizem, relatavam que ele conversa dentro de casa, tá? E algumas vezes, quando ele começou a frequentar o CAPS, eu, né, presenciei ele conversando com a mãe, tá? Mas com outras pessoas ele não conversava de nenhuma maneira, certo? Então, assim, uma entrevista com ele, infelizmente, né, a gente não consegue demorar muito, porque a gente não consegue muitos relatos, porque na realidade ele não falava, tá? Quem falava era sempre a mãe, certo? Então, isso vai depender, né, da situação, né, do paciente, do desenrolar da entrevista, né? Mas a gente sempre tem que estar direcionando o paciente ao seu caso, ao seu relato, tá? Que a gente tem uma demanda grande e a gente também não pode estar só passando muito tempo, né, com um paciente só. A questão das anotações, pessoal. As anotações, como nós temos uma estrutura, como nós temos um roteiro, né, que é o prontuário, então vocês vão perguntando ao paciente, pode ser assim de duas maneiras, né? Isso vai depender do profissional. O que é? Peça Jordano para procurar. Português. Desculpe, pessoal. Nós temos duas maneiras dessas anotações, né? Uma maneira é você fazer as perguntas para o paciente e ele falar, né? E você observar enquanto ele fala, porque veja que a observação, ela é muito importante na entrevista psiquiátrica, tá? Por que que ela é importante? Porque a gente tem que estar sempre observando esse comportamento do paciente, a psicomotricidade, né? A questão da atenção, tá? Então, a gente sempre tem que estar focado no paciente. Então, quando ele fala, né, que a gente esteja focado na forma que ele está falando, tá? No comportamento dele enquanto ele fala. Então, se você for uma boa pessoa de memória, tá? Então, você faça as principais perguntas, só fique olhando para o paciente, né, quando ele responde, e depois que o paciente sair, você faz suas anotações, né? Se você for uma pessoa, né, com uma boa memória. Se você for como eu, que não sou boa de memória, então você vai fazendo a pergunta, escuta o que é que o paciente está falando, observando, né, olhando para ele, e daí você faz suas anotações. Faz outra pergunta, né, e daí vai de pergunta em pergunta, observando o paciente e fazendo suas anotações, né. Eu prefiro assim porque eu não sou uma boa pessoa de memória, né. Se eu deixasse tudo para o final, quando ele saísse, eu me lembrava menos da metade, né. Jaqueline, assim, é igual na atenção básica e no hospital, né? Vai depender da questão da oportunidade, né?
Mas, assim, já tive relatos de colegas, né, de alunos que fizeram anamnese, que fizeram triagem, tá? A preceptora, ela inicia o dia de vocês, né, o estágio de vocês, sempre explicando que ela vai trabalhar com vocês naquele dia, né, vocês vão gostar muito dela, tá? Porque ela sempre vai estar explicando muita coisa para vocês, para que vocês vão realmente para o campo, tá? Mas já tive alunos que fizeram anamnese, que fizeram triagem, tá certo? Além das medicações e além de trabalhar diretamente com o paciente, tá? É por isso que nos grupos terapêuticos... Alguém levantou a mão? Se tiver levantado, pode falar, viu? É por isso que quando a gente viu os grupos terapêuticos, né? Se nós estivéssemos no presencial, eu iria pedir para vocês se juntarem aí em dupla, em trio, e trazer dinâmicas para nós, né? Porque vocês vão trabalhar muito com os pacientes lá, né? Muito através de dinâmicas. É a mesma preceptora para todos, Eduardo, porque é Sâmia, enfermeira do CAPS 2. Não sei se vocês conhecem. Uma pessoa maravilhosa. E daí ela que acompanha o estágio de saúde mental. É apenas ela, no estágio de saúde mental, como preceptora, tá? Então, tranquilo, pessoal, com relação às anotações. Então, as anotações, elas podem ser feitas pausadamente, né, pergunta a pergunta, mas sempre quando o paciente estiver respondendo a pergunta, vocês observem o paciente, observem o comportamento desse paciente, tá? E todas as fontes de informações disponíveis, elas são importantes. Por que elas são importantes? Porque é a história do paciente, tá? Então, muitas vezes, né, quando a família vem até nós, juntamente com o paciente, a gente, né, consegue as informações dadas relatadas pelo paciente e colhidas pela família, né? Algumas vezes, dependendo da situação, a gente tem também que buscar o agente de saúde daquela área para ver como é essa situação, né? Se a gente observa que a situação familiar é um pouco difícil, então a gente chama o agente de saúde. Nós já tivemos uma adolescente, uma jovem, que ela tinha transtorno de conduta, tá? Então os pais não, o que é o principal fator do transtorno de conduta é os pais que nunca deram limites, né? Desde criança, essa pessoa nunca teve limites dos pais e hoje ela é realmente desregrada, né? Tem traços de delinquência, é inconsequente, e por aí vai na questão da delinquência, né? Então, ela tinha, né, ela era uma adolescente que ela era uma jovem adolescente, né? Nós já estava em idade de estar no CAPS 1. E daí ela estava iniciando aí na prostituição, nas drogas, né? E os pais tentaram intervir, tá? Então, trouxeram para o CAPS, inclusive a mãe já era paciente nossa, então tinha todo aí um histórico, né, já de vivência deles no CAPS. E, assim, nós tivemos que estar contactando o Conselho Tutelar, né, por causa dela ser uma jovem adolescente, né, que aí tinha essa questão do transtorno de conduta, então o agente de saúde sempre, né, nós recorríamos a ele para ver como era que estava essa situação dentro de casa, né, por fim a adolescente acabou saindo de casa, né, então tem toda uma estrutura, né, de informações que, se a gente pode buscar essas informações, elas são importantes, né, como até naquela história que eu contei para vocês, né, que a paciente estava dizendo que estava tendo relação com o vizinho, né, e quando nós fomos buscar essa informação, o vizinho era acamado, tá, era um idoso acamado, certo? Então, todas as informações,
elas são necessárias e elas são importantes para que a gente compreenda a história do paciente, tá? Como é que o paciente está se comportando, por que é que ele mudou esse comportamento hoje. E daí, nós vamos para a história, né, que está lá na maioria dos prontuários, né? Todos os prontuários, né, eles têm esses pontos que eu vou falar para vocês. Alguns podem ter a mais, tá? Isso vai depender da instituição, né? Porque cada instituição trabalha com seu prontuário, né? Mas o básico, todo prontuário tem que ter, e é o básico que nós vamos ver aqui, tá? Então, a questão da identificação, nome, idade, sexo, estado civil, procedência e ocupação profissional. Por que que é importante a ocupação profissional? Para que a gente saiba, né, se esse paciente, ele desenvolve a sua profissão, né, se devido a crises que ele tem ou teve, ele deixou de trabalhar, né? Se ele consegue se adaptar ao trabalho quando ele retorna das crises, certo? Então, tudo é importante para que a gente esteja entendendo se esse paciente ele tem uma ocupação mental ou não, tá? Nós tínhamos uma paciente bipolar, quando ela estava na fase depressiva, ela conseguia trabalhar, tá? Quando ela estava na fase de mania, ela se ausentava do trabalho, né? Porque ela tinha que estar andando, fazendo compras, tá? Perdia horário do trabalho, se arrumando, tá? Então, sempre que ela estava na fase de mania, o pessoal da instituição em que ela trabalhava já sabia que ela iria se ausentar do trabalho, tá? Mas eles sempre tiveram, né, essa sensibilidade de saber que ela iria sair da crise e quando ela retornasse, ela iria sair da crise de mania, e quando ela retornasse para outra fase, né, que a depressão, ela estaria ocupando o seu lugar, né, lá no seu ambiente de trabalho, né. Isso tem que ser realmente uma questão de sensibilidade dos, né, de quem, das empresas, né, de quem contrata realmente, dos empregadores. Empregadores? Acho que é. Bora lá. Questões pouco ansiogênicas facilitam o início da entrevista, tá? O que é que isso quer dizer? Que a gente não comece a entrevista logo interrogando o paciente no que muitas vezes a gente já sabe que ele tem, tá? Focando no seu problema. Tá? Então, a gente vai fazendo aquele arrudeio, perguntando como é que ele está, o dia a dia, para ele fazer um relato do seu dia, tá? Fazendo aqueles entremeios, não logo perguntando, por que é que você entrou em crise? O que é que você sente hoje? Tá? Fazendo aqueles entremeios, até para facilitar aí a conquista, né, o rapport, a confiança do paciente com o profissional. Depois nós vamos, né, depois desses entremeios aí, né, desse acolhimento, nós vamos aí para a queixa principal, tá? O paciente psiquiátrico, às vezes, não admite ter problema ou não tem um insight de sua situação, tá? O que é que isso quer dizer? Que alguns pacientes, né, principalmente se esses pacientes tiverem a primeira vez no CAPS, muitas vezes, né, eles estão lá na fase pré-contemplativa, eles não admitem que estão com problemas, né? Então, nós já tivemos pacientes que vieram para o CAPS, que até tomam já medicação, que são diagnosticados com transtorno mental e fazem uso de medicação controlada, né, que eles não admitem que tem um transtorno mental, que eles não querem, é como se eles quisessem abafar essa situação. Tem pacientes que têm essa consciência, tá? Que eles não querem que a sociedade saiba que eles têm um transtorno mental, e daí eles vão para o CAPS para para outros problemas, não um problema mental, tá? E daí nós acompanhamos uma paciente que toda vida que ela ia para o CAPS é porque a família dela era muito amiga do médico com transtorno mental, tá? Com formação com formação em saúde mental,
né? Nós não tínhamos um psiquiatra aqui, nós sempre tivemos um médico com formação em saúde mental. E daí, sempre que ela vinha para o CAPS, ela vinha, né, para atualizar as medicações hipertensivas dela, tá? Então, ela sempre chegava lá e dizia, não, porque eu estou sentindo minha pressão muito alta, e daí eu vim para que ele regulasse, me desse outra medicação da pressão, tá? Ela não admitia que tinha um problema mental. E também nós temos pacientes que não têm um insight de sua situação, eles não compreendem a situação, tá? Eles não têm a consciência de que tem um problema mental, certo? Então, a família leva, porque ele tem um problema mental, nós sabemos que ele tem um problema mental, muitas vezes ele já foi diagnosticado com um problema mental, mas ele não tem o insight, o conhecimento, o discernimento de que ele tem um transtorno mental. É necessário buscar de quem foi a iniciativa de buscar ajuda. Se a iniciativa foi do paciente, ótimo, porque ele vai ser um paciente que não vai nos dar trabalho, tá? Se foi da família, mas com o consentimento do paciente, também ótimo, porque ele não vai nos dar trabalho com relação ao tratamento. Se o paciente está lá obrigado, porque a família o levou e ele não quer de maneira nenhuma estar lá, ele é um paciente que vai nos dar trabalho, tá? Porque, principalmente se ele ficar no sistema intensivo, porque ele não vai querer realizar as oficinas, ele não vai querer fazer o tratamento, porque ele não tem transtorno mental, então ele não precisa estar lá. Para ele não tem um transtorno mental, então ele não precisa estar lá, tá? Então, daí a importância de realmente o paciente estar lá, saber que estar lá, né, e realmente aderir ao tratamento, aderir às oficinas, aos grupos terapêuticos, a tudo que o CAPS tem para oferecer. A história da moléstia atual é a descrição detalhada dos sinais e sintomas, tá? Então, o paciente, ele vai dizer, né, o que ele está sentindo, tá? Em alguns prontuários, vocês podem, né, no local dessa história atual, né, que são as queixas, que são os relatos, né, tá história da doença atual, HDA, tá? Vou colocar aqui, ó, HDA, história da doença atual. Em alguns prontuários pode estar assim, isso aí são as queixas do paciente, tá? Então, o paciente, ele vai relatar, certo? O acompanhante, né, que é o informante, ele também vai fazer os seus relatos, lembrando que quando for acompanhante, a gente usa aí a sigla SIC, né? Segundo informações colhidas, SIC, tá? Então, o início, certo? Vamos saber, né, a história desse paciente. Como começou esses sintomas, tá? Buscar os fatores precipitantes ou predisponentes. Qual foi o fator causador, tá? Ele teve uma briga dentro de casa, ele teve uma briga no ambiente de trabalho, tá? Ele começou a ver vultos, tá? Houve a perda de alguém significativo, importante, tá? O que foi que aconteceu e esse paciente, no outro dia ou no mesmo dia, começou a sentir isso aí, tá? Acabou um relacionamento, tá certo? Desde que ele começou a sentir isso, como ele vem evoluindo, tá? Vamos entender a evolução desde que os primeiros sintomas foram identificados pela família ou pelo próprio paciente. A gravidade, isso vem piorando, tá? Existe algum horário que piora? Existe algum ambiente que piora? Alguém que ele conversa, alguma situação,
tá? E a questão, pessoal, da sequência cronológica, tá? O que é a sequência cronológica? É a gente entender a história do paciente, desde quando, né, quando ele era feto, desde a gestação da sua mãe até o dia de hoje, tá? Isso é na anamnese, essa sequência cronológica, que também pode ser chamada de cronologia dos fenômenos, tá? Tanto faz ser chamada, vocês vão encontrar na literatura, tanto sequência cronológica como cronologia dos fenômenos, tá? Eu tenho mais o hábito de chamar cronologia dos fenômenos, tá? Mas ambos é a mesma coisa, né? É a história desde a gestação até os dias atuais, né? Para que a gente entenda os pontos que a gente vai ver mais na frente, né? Como foi a infância desse paciente, como foi a adolescência, como foi o período escolar, como foi as relações, né, relações sexuais, relações com os pais, né, para que muitas vezes a gente entenda, né, o porquê que ele está hoje desenvolvendo um transtorno mental, tá? Então, ele já teve uma desestrutura familiar, tá? E hoje ele foi violentado, certo? Então, lá quando, na infância, ele teve uma desestrutura na sua família, onde muitas vezes ele via o pai batendo na mãe, né? E daí o pai faleceu e ele veio, né, esse tempo todo vivendo só com a mãe. Hoje, digamos que ele, né, tem um relacionamento e foi violentado nesse relacionamento, e daí ele surtou, tá? Então, veja que tem um histórico disso lá no passado, lá na infância, né? A pessoa desenvolveu, né, foi diagnosticada com TOC, e daí ela está em crise, tá? Aí a gente vai ver quando era um relato da mãe que quando ela era criança, né, ela apresentou esses sintomas e foi diagnosticada com TOC. Só que de lá para cá ela não sentiu mais nada, né? Nós temos a história de uma mulher que a mãe relata, né, ela é diagnosticada com TOC, né, por isso que eu dei esse exemplo, que a mãe relata que quando criança, tá, ela apresentou TOC, né, desencadeado pelo contato de uma planta que eles tinham na sala da casa deles, tá, então essa era uma planta natural, e daí, sempre que a criança, né, essa pessoa hoje é adulta, mas quando criança, ela passava na sala, ela tinha que tocar na planta. Tocando na planta, ela sentia que estava contaminada, sentia que estava suja e ia lavar as mãos, tá? E daí a mãe começou a observar, né, ainda bem que a mãe começou a observar, que sempre ela tinha que estar passando na sala e sempre tocando na planta, tá? E daí, como consequência, né, como compulsão, iria lavar as mãos, certo? E daí foi diagnosticada com toque quando criança, fez o tratamento, entrou em período de estabilidade e manutenção aí, e hoje, adulta, 25 anos, começou a desenvolver toque novamente, tá? Então, a importância da gente saber que ela já apresentou esses sintomas quando criança, tá? É bastante importante para que a gente entenda, né, o porquê disso hoje, tá? O porquê que ela voltou, né? Por que ela está apresentando isso hoje? Ah, porque ela já apresentou quando criança, tá? Mas o que foi que aconteceu, né? Para que ela desenvolvesse esses sintomas novamente? O estresse, tá? Estresse de trabalho, tá? Acúmulo realmente desses afazeres, e daí a mente dela não aguentou, ela surtou realmente, e daí desenvolveu os sintomas novamente, certo? Então, essa cronologia dos fenômenos, essa sequência cronológica, ela é bastante importante para que a gente entenda, né, o fator predisponente e a situação do paciente hoje. Tranquilo? E daí nós vamos dar o nosso intervalinho de 5 minutos hoje,